últimos 5 anos de reinado da Imperatriz Geimei foram marcados por mudanças muito radicais para o Japão. No ano de 711, é publicado o Kojiki, Relato de Assuntos Antigos, a primeira obra literária da história do Japão. Essa obra apresentou uma história do Japão desde um período antigo e mitológico até o 5º ano do reinado da Imperatriz Suiko, em 597. Inicialmente, Geimei planejava permanecer no trono até que o seu neto atingisse a maioridade. No entanto, em 715, Geimei abdicou do trono em favor da sua filha, a Imperatriz Gensho. Gensho atuou como regente de seu sobrinho, o príncipe Obito. O reinado de Gensho foi influenciado pelo cortesão imperial Fujiwara no Furito, que foi o cortesão mais poderoso da corte até a sua morte em 720. E quem assume o posto de Furito é o príncipe Nagaya, membro do clã imperial de Yamato, que assumiu o poder que era de Furito. Essa mudança de poder serviu de pano de fundo para o conflito posterior entre os descendentes de Nagaya e os filhos e descendentes de Furito. Nesse mesmo ano de 720, é lançado o Nihon Kojiki, o segundo livro da história japonesa, e é o mais detalhado que o Kojiki, pois contém o registro histórico mais completo e existente da existência do Japão antigo, contendo desde os mitos ao reinado da Imperatriz Jito. Já em 721, o príncipe Fujiwara no Nakamuro, neto de Furito, outorgou a série de leis que ficaram conhecidos como Yoro Hitsuryo, que serviam para dar poder à sua família e ao seu clã. Já no ano de 723, o príncipe Nagaya introduziu novos impostos, como o ato de posse em 3 gerações, e de acordo com esse ato, as pessoas tinham permissão para possuir um campo recém-cultivado uma vez a cada 3 gerações. Na 4ª geração, o direito de posse retornaria ao governo. Esse ato tinha como objetivo incentivar o cultivo de novas terras, mas permaneceu em vigor por apenas 20 anos. A Imperatriz Gensho reinou por 9 anos, até o ano de 724, quando ela abdica em favor do seu sobrinho, que tomou o nome de Imperador Shomu. Shomu é frequentemente relembrado como o maior patrono do budismo no Japão antigo. Ele acreditava que a fé budista poderia proteger o Japão dos distúrbios naturais, fomes e a miséria e as epidemias que foram frequentes no seu reinado de 25 anos. Por isso, ele ordenou a construção de uma rede nacional de templos budistas e conventos budistas em cada província, unificando o país sobre uma infraestrutura religiosa centralizada e complexa. Seu projeto mais ambicioso foi a construção do Todaji, em Nara, que abrigava uma estátua colossal de bronze do Buda Varokarna, uma representação de Buda. Isso foi um esforço hercúleo que quase levou as finanças do Estado à falência. Apesar desse esplendor cultural da era de Shomu, o reinado de Shomu foi politicamente turbulento. Entre 735 a 737, uma crise epidêmica de varíola devastou e dizimou 1/3 da população japonesa da época e eliminou figuras poderosas da corte, como os 4 irmãos Fujiwara, filhos de Furito. E por medo de doenças e intrigas políticas, Shomu mudou a capital várias vezes em poucos anos. Entre Kunikyo, Shigaraki e Naniwa-kyo, antes de retornar a Nara. Sob Shomu,
o Japão tentou ser uma China em miniatura, copiando tudo que era chinês. Na sua vida, não era a espada o ideal do nobre japonês, mas sim a caligrafia, as poesias e o budismo. A elite, os chamados Kuge, competiam por quem recitava o melhor poema chinês, como é o melhor poema budista, e não sobre as espadas ou guerras. Porém, esse patrocínio todo para o budismo daria bastante prejuízo no futuro próximo, até que em 749 ele abdica do trono imperial em prol da sua filha, a Imperatriz Koken. Seu reinado foi dominado por Fujiwara no Nakamaro e governava em seu lugar praticamente. Durante os seus 9 anos de reinado, ela teve que lidar com contendas com Nakamaro. Porém, Koken, como budista devota, continuou com as políticas do seu pai e seguiu construindo templos ao redor do Japão. Até que em 758, Koken abdicou do trono para cuidar da mãe doente. Nisso, Nakamaro colocou o jovem príncipe Junin no trono imperial japonês e governou por trás dos panos. E Junin foi o imperador tampão, um fantoche de Nakamaro. Porém, o reinado de Junin desmoronou devido a uma briga de egos e influências atrás do seu trono. De um lado, Junin e seu protetor Nakamaro, e do outro lado, a ex-imperatriz Koken e o seu monge favorito, Dokyo. E Koken e Dokyo se tornaram muito influentes na corte. Vendo o perigo, Nakamaro tentou um golpe de estado para matá-los, mas falhou em 764 e foi executado por essa traição. Nisso, do lado vencedor, Koken obrigou Junin a abdicar do trono. Nisso, Koken retornou ao trono imperial japonês. No seu segundo reinado, Koken não escondeu seu desejo de governar baseado em princípios budistas radicais. O monge Dokyo se tornou o homem mais poderoso do Japão, só abaixo dela. Koken e Dokyo buscaram fortunas para patrocinar um budismo radical e gastaram essas fortunas em templos e rituais, tentando transformar o Japão numa nação totalmente budista e devota aos ideais de Buda. Porém, Dokyo era muito mais ambicioso do que qualquer poderia saber. Ele tentou usurpar o trono imperial de Yamato, com a intenção de se estabelecer como o novo imperador do Japão. Mas o intento de usurpação do trono falhou, e Koken continuou como a rainha reinante até 770, quando ela falece, sem deixar qualquer herdeiro para assumir o trono no seu lugar. E assim que ela morreu, os nobres expulsaram Dokyo da corte. O caos causado pelo falecimento mudou as coisas no Japão. O budismo radical de Dokyo e Koken causou um grave caos durante o segundo reinado de Koken. E devido a isso, a elite japonesa decidiu que mulheres não deveriam reinar como imperatrizes. E por isso, 800 anos sem mulheres no trono viriam a tomar forma. Nenhuma mulher nesses 8 séculos reinou no Japão. Nisso, o príncipe da antiga imperatriz, Koken, o velho Konin, assumiu o trono de imperador do Japão. Konin era um homem de 62 anos e não era nenhum príncipe. O seu primeiro grande ato do novo imperador Konin foi desmantelar o poder excessivo que os monges budistas haviam acumulado sobre Koken. Konin baniu Dokyo para
Shinnosuke. Konin tentou reconstruir as finanças do estado, que estavam quebradas devido às construções colossais de templos e estátuas da era de Shomu e da era de Koken. Porém, durante o seu reinado, tensões com os povos Emiches, povos nativos do norte do Japão, descendentes dos antigos Jomons, que não aceitavam o domínio imperial, eclodiram. Isso forçou Konin a gastar mais com o exército e com recursos militares, plantando sementes para o desenvolvimento militar posterior, algo que daria um grande prejuízo ao imperador posteriormente. O seu reinado terminaria em 781 com a sua morte, e seu filho, o imperador Kammu, o sucede. Kammu subiu ao trono com o objetivo de restaurar totalmente a autoridade imperial. Ele sentia que os grandes templos budistas de Nara sufocavam o governo imperial. Nisso, ele restringiu a construção de novos templos e ordenações de monges, tentando secar a fonte de poder budista. Porém, por toda a década de 780, o Japão recairia em uma guerra contra os povos Emishi no norte. Com essa guerra, levou à necessidade de um exército mais eficiente e moderno, porque levou ao aprimoramento da cavalaria e das técnicas de arco e flecha. Já em 784, Kammu decide abandonar Nara de vez. Nisso, ele funda Nagaoka-kyo e faz dela a capital, para fugir do poder dos budistas em Nara. Porém, a construção da cidade fracassou. O principal responsável pela obra, Fujiwara no Tanesugu, foi assassinado na construção da obra. E o irmão do imperador, o príncipe Sawara, foi acusado de conspirar por essa morte e foi exilado e cometeu suicídio na cadeia por fome. E por volta de 790, Kammu estava convencido de que Nagaoka-kyo estava amaldiçoada pelo fantasma de seu irmão e de Tanesugu. Nisso, ele decide abandonar a capital Nagaoka em 792 e procura um novo lugar para transformar em sua capital, escolhendo então a aldeia de Uda em 793, que era cercada por montanhas e pelos rios Kamo e Katsura, e um terreno aberto no sul com o lago Ogura. Nisso, um ano de construções na aldeia foram iniciadas em 793 e durariam até 794. Nisso, o palácio de Nara e de Nagaoka foram desmontados e reconstruídos na aldeia. No palácio imperial de Daidari, que era ligada à grande avenida Suzaku-ji, com 84 metros de largura, descendo até o portão sul, o Rajomon, que ligava a avenida ao palácio. E nisso, em 22 de outubro de 794, a cidade foi inaugurada e foi chamada Heian-kyo, a atual Kyoto. E Kammu a transforma em capital imperial, e ela seria a capital por um milênio. Com Heian-kyo, a Era Nara se encerra e se inicia a Era Heian, que duraria até 1185, 400 anos.